Para os portugueses, a tomada da Guanabara se transformara numa missão estratégica. Primeiro para acabar com o foco dos franceses, que incitavam os tamoios contra os portugueses, e depois para eliminar a então principal liderança indígena, a Imberê. Em 1563, atendendo aos apelos de Diogo Lainez, que por sua vez buscava atender aos colonos e jesuítas que pediam providências contra os índios, Dona Catarina, mãe de Dom Sebastião, enviou uma pequena armada de 2 galeões sob comando de Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, com o objetivo de buscar todo o apoio necessário em Todos os Santos para ocupar definitivamente a Baía de Guanabara. Sabendo que uma armada rumava para ocupar a Baía de Guanabara, a Imberê ordenou a construção de pequenas fortificações em pontos estratégicos da Baía. Tamoios de diferentes tribos se concentraram no Rio de Janeiro para dar combate aos portugueses. Juntara-se também à armada dos portugueses a tribo Temiminó, que vivia no atual Espírito Santo e cujo chefe era Araribóia, antigo inimigo dos tupiniquins. Araribóia fora batizado como Martim Afonso, trajava-se como europeu e colocara sua tribo a serviço dos portugueses, sendo considerado como Tibiriçá traidor da causa tamoia. Após permanecer um tempo na Bahia, preparando-se para a invasão, Estácio rumou com os novos reforços para o sul. Chegando ao Rio de Janeiro, Estácio de Sá colocou-se na entrada da Baía de Guanabara e ordenou que as canoas Temiminós fizessem um reconhecimento dentro da baía. No meio da baía foi avistada uma nau francesa, que foi abordada e apreendida sem resistência, pois seus tripulantes encontravam-se em terra. A nau desarmada estava cheia de suprimentos como vinhos, queijos e carnes. Estácio de Sá apossou-se da nau francesa. As canoas Temiminós constataram ser impossível desembarcar no litoral, completamente ocupado pelos tamoios armados e prontos para a batalha. Diante disso, Estácio resolveu bater em retirada e esperar reforços que chegariam de São Vicente. A armada de Estácio era composta por uma nau capitânia, o navio de carreira Santa Maria Nova, o galeão São João, um bergantim vindo como reforço de São Vicente, vários pequenos barcos armados por Mendes Sá na Bahia, a galeota de Paulo Dias Adorno, irmão de José Adorno, e várias canoas das tribos Temiminó, Guaianá e Carijó. Apesar do grande número de barcos, após uma reunião, decidiu-se que não era tático o desembarque, ou seja, o confronto direto. Estácio percebeu uma área desocupada pelos índios, uma pequena península chamada de Morro Cara de Cão. Voltaram então para São Vicente para buscar mais reforços e preparar melhor a invasão. Estácio tinha um plano. Ali, no Cara de Cão, seria o ponto D para o desembarque. Ao ver os barcos partindo, os tamoios deram seu grito de guerra, acreditando que os portugueses haviam fugido. Enquanto as tribos festejavam, o conselho permaneceu apreensivo. Eles sabiam que os portugueses não desistiriam tão facilmente. Os franceses estavam decididos a negociar com os portugueses, mas aqueles que tinham se adaptado ao modo de vida dos tamoios e constituído família, como Ernesto, decidiram que lutariam com os índios. Em 22 de janeiro, parte da esquadra de Estácio de Sá partiu de São Vicente, decidida a fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os barcos menores chegaram à Ilha Grande e, como tiveram que esperar pelos outros barcos, as provisões diminuíram, o que levou um grupo de mamelucos indígenas a entrar pela floresta em busca de caça. Nesta expedição, além de alimento, eles também descobriram uma pequena aldeia Tampai. Como os guerreiros estavam ausentes, ela foi facilmente tomada e destruída. No dia 16 de fevereiro, devido a uma violenta tempestade, a nau capitânia Santa Maria Nova quase naufragou, pouco além da Ilha Grande. Os barcos perderam a formação e se afastaram muito uns dos outros. Os portugueses decidiram, então, retornar para a enseada da Ilha Grande para se reorganizarem. Juntaram-se à frota vindos de Ilhéus 3 navios de João de Andrade que traziam mantimentos e mais homens para o combate. Em 1º de março, eles desembarcaram no Morro Cara de Cão e começaram a erigir uma paliçada para defender o território. No dia 6 de março, 4 canoas repletas de tamoios se aproximaram das cercas e dos navios portugueses. Tinham ido negociar, mas foram recebidos a fogo e bateram em retirada.
Em 10 de março de 1565, uma nau francesa foi avistada a 1,5 léguas da Guanabara. Os portugueses foram interceptá-la, desguarnecendo o forte. Aproveitando a brecha, 48 canoas tamoias fizeram uma investida contra o forte, mas um dos galeões portugueses retornou rapidamente dando cobertura. A nau francesa foi abordada pelos portugueses e a tripulação, exceto pelos que se atiraram no mar, foi feita prisioneira juntamente com o comandante. Estácio decidiu negociar a libertação do comandante caso ele aceitasse persuadir seus pares a abandonar os tamoios e retornar a salvo para sua pátria, a França. Feito isso, os franceses em terra, que eram pouco mais de 30 homens, aceitaram abandonar a luta, salvo alguns que, como Ernesto, estavam ligados por laços de sangue aos tamoios. Aproveitando que a maioria dos barcos portugueses escoltava a nau francesa até a saída da barra, 28 canoas tamoias atacaram o forte, mas fracassaram. Os portugueses resistiram durante 2 anos em contínuos confrontos com os tamoios. Vendo-se fortalecidos em sua posição, os portugueses passaram a ofensivas mais audaciosas, atacando as plantações tamoias para roubar mandioca e outros produtos da terra. Matavam e expulsavam os pequenos grupos encontrados. Tendo a informação de que 3 navios franceses estavam em Cabo Frio, Aimberê pediu a Ernesto que fosse lá a fim de negociar um plano de ataque aos portugueses, em troca de algumas dezenas de carregamentos de pau-brasil. Ernesto trouxe de volta o apoio do comandante da frota francesa. Eles acreditavam que, com tal apoio, conseguiriam bater os portugueses. Os tamoios, então, organizaram uma ofensiva, pois contavam com a artilharia francesa dando suporte às suas investidas. Mas a frota francesa não estava preparada para a luta. Além dos navios não estarem em formação de combate, a nau Capitânia foi na frente, distante das outras, e logo foi atingida por um tiro dos portugueses. Os tamoios ainda tiveram que ajudá-la e, à força de remos, rebocaram-na para fora da baía. As outras 2 conseguiram escapar da artilharia portuguesa, mas, para a decepção dos tamoios, não dispararam um tiro sequer, indo estacionar no meio da baía para depois abandonar a Guanabara e a guerra que não era deles. Mesmo assim, Aimberê resolveu atacar. Levou todos os seus melhores guerreiros, que foram recebidos pela pesada artilharia portuguesa que guarnecia o forte. Tiveram que recuar. As posições então foram se invertendo, com os portugueses passando a dar combate aos tamoios em suas aldeias. Pela espada, os portugueses foram conquistando cada espaço de areia. Tomaram a enseada de Botafogo e, em outubro de 1566, a Ponta da Carioca, onde destruíram toda uma aldeia e aprisionaram cerca de 300 nativos, em sua maioria mulheres e crianças. Os tamoios perdiam terreno paulatinamente, mas ainda resistiriam por quase um ano. A esquadra de Belchior Azeredo toma a ilha de Paquetá, matando todos os índios ali aldeados e seu bravo chefe Guaixara. Araribóia, do outro lado da baía, em Niterói, com a ajuda de bergantins portugueses, arrasa com as aldeias tamoias naquela área. Aimberê utiliza a mesma tática de Estácio de Sá e constrói uma paliçada ao redor de Uruçumirim para resistir aos ataques portugueses. Aimberê resiste e Estácio percebe que seria difícil batê-lo ali. Também ao longo das praias da ilha de Paranapuã, várias pequenas fortalezas tamoias foram construídas. Vendo ser impossível avançar na ocupação, Estácio de Sá pede reforços ao governador-geral, seu tio, Mendes Sá. Anchieta, a caminho da Bahia, por ordem de seu superior, Padre Nóbrega, aporta por alguns dias na Baía de Guanabara e toma conhecimento da situação dos portugueses ali. Escassez de alimentos, dificuldade de fazer os escravos índios trabalharem na fazenda e constantes escaramuças com os tamoios, que então passaram a fazer ofensivas audaciosas. Vendo tal situação, uma vez na Bahia, em audiência com o governador-geral, enfatizou a necessidade de reforços para acabar de vez com aquela guerra que já durava anos. Em 18 de janeiro de 1567, chega a esquadra de Mendes Sá a Guanabara, composta de 3 galeões vindos de Lisboa sob o comando de Cristóvão de Barros, 2 outros navios de guerra bem armados e 6 caravelões. Com a chegada da esquadra de Mendes Sá, os tamoios perceberam que dificilmente poderiam resistir aos novos reforços. Convocando os guerreiros para um conselho, Aimberê colocou-os a par da situação e avisou aos franceses que ainda lutavam com eles que poderiam partir, porque ali lutariam pela honra e morreriam em combate.
Ernesto disse que estava pronto para morrer com aquele que considerava o seu povo. A batalha final foi dura. Durante 2 dias, os portugueses enfrentaram os tamoios numa batalha sangrenta. Cadáveres tinham suas cabeças separadas dos corpos. Em 20 de janeiro de 1567, a aldeia de Uruçumirim, centro da resistência tamoia, é finalmente destruída. As aldeias são arruinadas e incendiadas, os tamoios exterminados. Não foram feitos escravos. Todos foram mortos. Estácio de Sá é mortalmente ferido nesta batalha de 20 de janeiro por uma flecha tamoia envenenada. Vem a falecer em 20 de fevereiro, sendo enterrado no mesmo lugar onde fundou a cidade. 1575, agosto. Antônio Salema trava batalhas contra os tamoios sediados em Cabo Frio e adjacências. Também são dizimados os tupiniquins aldeados em Paranapuã. Naquele 20 de janeiro, a intolerância religiosa e a ambição colonizadora e escravista de Portugal promoveram um dos mais sinistros e vergonhosos massacres de toda a história brasileira, afirmou Ailton Quintiliano.